Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhes fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. No texto do Sagrado Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus que ali ensinava em Cafarnaum, cidade da Galileia, e todos ficavam admirados porque o seu ensinamento era com autoridade. Aqui nós vemos algo muito importante diante daquilo que é a nossa vida cristã, porque o nosso ensinamento ele precisa ser assim, um ensinamento com autoridade. E para que o nosso ensinamento ele seja como o ensinamento de Cristo, com uma verdadeira autoridade, nós precisamos de 3 coisas essenciais, que são essas 3 coisas que se manifestam na vida do próprio Cristo. A primeira dessas 3 coisas é a verdade. Jesus é aquele que ensina a verdade de Deus, é aquele que vem nos trazer a plenitude da revelação. A verdade que Cristo ensina é uma verdade fundamental da obra de criação de Deus. E naturalmente, quando ele vai nos ensinar coisas que têm a ver com a própria vida humana, ele vem trazendo aquilo que é da essência do ser humano, porque a verdade que ele nos proclama é sim aquilo que é a essência da vida humana, aquilo para a qual nós fomos criados, mas também não só a verdade, porque a verdade, ela muitas vezes ela não é percebida, ela não é evidente no primeiro momento da pregação de Jesus Cristo. Por isso que a verdade ela precisa estar sempre acompanhada da segunda coisa, que é a justiça. A justiça é a virtude que realmente traz daquilo que está no nosso interior para aquilo que vai ser manifesto no nosso exterior. A justiça, ela se transforma de teoria para a prática. Por isso que nós vemos como que também essa verdade ela vai sendo proclamada exteriormente através dessa virtude que faz com que a nossa vida ela tenha um pleno equilíbrio. A vida de Jesus era assim. Jesus, por ter uma justiça original, porque Ele é Deus, essa perfeição na sua forma de agir, de julgar, na sua forma de se portar diante do mundo, nós vemos como que Jesus Cristo, Ele sendo justo, Ele ali permite com que as suas atitudes sejam uma manifestação da verdade. E a terceira coisa vem através dessa verdade e dessa justiça, que é o testemunho. Antes de Jesus Cristo falar para alguém fazer alguma coisa, ele sempre primeiro vivia aquela coisa, porque a pregação de Jesus tem fundamento na sua própria vida, na sua própria vivência. Essas devem ser as 3 coisas que devem fundamentar a nossa vida, porque são essas 3 coisas que trazem autoridade e credibilidade à nossa palavra. Depois nós vemos no texto do Sagrado Evangelho, ali como que vai aparecer um homem possuído por um espírito impuro, e aquele homem ali, o demônio naquele homem vai fazer como que uma profissão de fé, porque ele vai dizer: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus tem uma atitude. Jesus vai dizer àquele demônio: "Cala-te e sai dele."
Aqui nós temos um ensinamento muito importante que complementa o primeiro, porque Jesus ele não quer um anúncio daqueles que não vivem o Sagrado Evangelho. Jesus ele não quer um anúncio daqueles que se portam como um demônio, que sabe quem ele é, mas não vive aquilo que ele propõe. Jesus ele não quer uma proclamação do Evangelho de lábios impuros, de coração impuro, mas ele quer realmente uma proclamação do Evangelho, da Boa Nova, da sua pessoa, com uma verdadeira autoridade, com verdade, com justiça e com a verdadeira prática, com um verdadeiro testemunho de vida, porque é isso que gera autoridade no anúncio. E quando nós não damos esse testemunho, essa proclamação através dessa autoridade, infelizmente o que acontece é que nós vamos roubando a credibilidade da palavra de Deus, a credibilidade da religião, a credibilidade da igreja, a credibilidade do ser cristão. Por isso que Jesus ele fala para aquele demônio se calar, porque ele não precisa de um anúncio de lábios impuros. Ele não precisa de ser anunciado por aquele que não vive o que ele propõe. Ele quer ser realmente anunciado e proclamado por aqueles que realmente aderiram a ele. Mas esse anúncio, ele vem principalmente através da vivência, através da vida, porque é o verdadeiro testemunho com autoridade que sempre será aquilo que realmente levará a presença de Deus a outras vidas. Por isso que precisamos cada vez mais olhar para a nossa vida e refletir se o nosso ensinamento está sendo com autoridade, fundamentado na verdade, na justiça e na prática, para que assim nós possamos não jogar fora o anúncio de Deus, não roubar a credibilidade, a santidade e a eficácia da obra de salvação, mas sermos capazes de ser verdadeiros instrumentos de salvação para a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.